Mais um exemplo dessas dificuldades que passa o governo é a devolução da medida provisória, uma parte dela, ela trata da desoneração da folha de pagamentos. Isso para você que não está habituado todo dia a acompanhar a política, é algo raríssimo, devolução de medida provisória. Aconteceu, dá para contar nos dedos, quando um presidente do Congresso Nacional toma essa iniciativa, e isso foi tomado. E a pressão está muito grande em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive a ponto do presidente Lula falar sobre o ministro hoje, nesta mesma viagem que ele faz internacional. Nós temos aí, agora eu vou falar certinho, o show VT número 5, para a gente acompanhar o que o Lula disse sobre o Haddad, e o Azedo comenta em seguida. Não tem nada com o Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, ele vira o centro dos debates. Quando a coisa dá certo, quando a coisa não dá certo. Veja, o Haddad tentou ajudar, sabe, os empresários construindo uma alternativa à desoneração feita para aqueles 17 grupos de empresários. Que não deveria ter sido o Haddad que assumisse a responsabilidade. O Haddad assumiu, fez uma proposta. O mesmo os empresários não quiseram. Então agora você tem uma decisão da Suprema Corte que vai acontecer. Se em 45 dias não houver um acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a desoneração. Que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora, a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Essa bola está quicando, hein, Azedo? Ninguém quer pegar essa bola. Eu acho que nós estamos vivendo aí duas tendências que se contrapõem o que a gente poderia dizer que é a política do real. Você tem a gente passou por um processo de hiperinflação. Finalmente, depois de várias tentativas fracassadas, se conseguiu viabilizar um plano de estabilização da moeda que se baseava em 3 eixos: meta de inflação, equilíbrio fiscal e câmbio flutuante. Então, essas três linhas de atuação da política econômica, elas estão sendo fustigadas pela esquerda e pela direita. Por quê? Porque, de um lado, você precisa fechar a conta. Aí a esquerda não quer fechar a conta cortando gastos. E a direita não quer fechar a conta aumentando impostos. Essa conta tem que fechar. Ela tem que fechar. Então, e a maneira de você fechar é trabalhar nessa linha que vinha sendo mantida. Cortar, que gasto público é que nem unha. Você tem que cortar toda semana. Cortar, onde for possível cortar, e aumentar impostos de uma maneira justa. Porque o que acontece no Brasil é que você não tem justiça tributária. Nós pagamos os impostos para suprir todos esses setores que se beneficiam de renúncias fiscais. Se você for pegar, por exemplo, quando fala de desoneração da folha, isso vai acabar impactando o quê? Vai acabar impactando a Previdência, o Fundo de Garantia do trabalhador. Então, é uma situação assim, difícil, muito difícil de administrar. E num Congresso que é empoderado, como o Congresso que nós temos hoje, que não tem responsabilidade com o êxito das políticas públicas, quer dizer, por exemplo, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba existe para combater o quê? Para combater a desigualdade regional, permitir que as cidades da bacia dos 2 rios se desenvolvam, preservar os rios, etc. Então, o dinheiro é mandado para lá para fazer uma estrada na fazenda do deputado, da família do deputado que fez a emenda. Quer dizer, eles não têm compromisso com o resultado das políticas públicas. A gente vive uma espécie assim de semipresidencialismo
irresponsável. oficializada, Com uma questão séria, que se você pegar a pesquisa da Datafolha de abril, o Congresso está muito bem avaliado. Melhor avaliado que o governo, do que o Executivo. Então existe vamos dizer assim, uma zona de conforto para eles fazerem o que estão fazendo. Mas eu acho que isso acaba virando um tiro no pé. Por exemplo, essa coisa do aborto. Sabe o que vai acontecer? As mulheres não vão votar nesses caras. Não vão. Porque qualquer mãe que tem uma filha que já fez um aborto, ou qualquer mulher que já fez aborto, né, sabe o que significa isso. E vai reagir, elas vão reagir a isso. nas urnas. Vão reagir nas urnas, eu acho que isso vai fazer com que o movimento feminista renasça das cinzas. Por quê? Porque você tinha conseguido uma mudança tal nos costumes, a revolução dos costumes, as mulheres tiveram tantas conquistas que essa coisa se transferiu para a ocupação de outros espaços, né? Agora, como a coisa está sendo posta quase que como uma questão de sobrevivência do direito da mulher decidir o que vai fazer com o seu próprio corpo. E isso vai gerar uma reação. Eu acho que virá uma reação. Eu já estou vendo aí nas redes sociais lista de manifesto, convocação de manifestação. Essa reação também é porque as mulheres têm muito o que conquistar ainda, mas ninguém está falando nada do que já não está previsto. Quer dizer, é um retrocesso em relação ao que já temos, né? Já, o aborto no Brasil apenas em 3 casos, que é a anencefalia, quando tem risco de saúde à mãe, risco de vida, né? À mãe, na verdade, né, Luciana? E essa questão de estupro. Então, quer dizer, não é nada mais do que a legislação já permite. O que eles estão querendo é justamente retroceder. E aí vai chegar, ao fim e ao cabo, no Supremo Tribunal Federal, que vai dizer pode dizer que é inconstitucional, por exemplo, é mais um desgaste para a Suprema Corte. Então isso tudo tem método. Mas eu queria ouvir o Marcelo Madureira sobre essa questão em relação ao ministro Fernando Haddad, desgastes também. A gente falou aqui de muitos temas, mas o grande tema do ano seria a regulamentação da reforma tributária e parece que não vai acontecer, pelo menos como a gente pensava, né, Madureira? Pois é, Afonso. Eu acho que, como tudo no Brasil, principalmente as coisas que são importantes, decisivas, elas são empurradas com a barriga. E quando se empurra a coisa com a barriga, ela também acaba se resolvendo sozinha, só que da pior maneira, da maneira menos inteligente, digamos assim, mais traumática. O que se vê é que esse aqui o governo, ele fica refém das contas públicas, que é fundamental, mas, por outro lado, também, estando refém das contas públicas, ele fica numa situação frágil também com relação a políticas sociais, né? A uma agenda de políticas sociais. Então, acaba que ele não avança em lugar nenhum. A sensação que eu tenho desse governo é de ser um governo à deriva, né? Um governo que não tem um projeto, não tem um plano. E nós já estamos agora em junho, né? Já temos aí 1 ano e meio de governo, e porque você não tem um plano, e se você for fazer um plano de governo, miseravelmente aí você vai fazer uns 6 meses, e quando vê já está em cima das eleições, não vai ter nem... Quer dizer, é uma situação muito complicada desse governo aí. O que, por incrível que pareça, né, falta comando, ou falta talvez o Lula esteja cercado de uma equipe muito mais fraca, de cabeças muito menos hábeis do que ele estava, principalmente no primeiro governo, né? Eu discordo, enfim, tenho grandes discordâncias, mas sem dúvida nenhuma eram pessoas mais capacitadas, né? Mais traquejo político. Então, as perspectivas que a gente vê são tenebrosas, né? São desanimadoras para os próximos anos aí. Luciana, você que está em que situação que o Brasil vai chegar, né, para as novas eleições de 2026?
Luciana, você que está todos os dias nos corredores do Congresso Nacional, nos traz esse sentimento em relação a Haddad, desoneração e essa crise que parece que não acaba nunca, né? Pois é. Essa semana, eu achei, essa falta de rumo que ele falou, que o Madureira falou, eu também percebi, mas me pareceu muito mais falta de condição de dar o rumo. Porque dois movimentos me chamaram a atenção. O primeiro é que o próprio governo, o próprio presidente, ao receber, por exemplo, o presidente da CNI, ele já desautorizou o ministro Fernando Haddad, né? Porque de manhã ele recebeu o presidente da CNI e em seguida ele foi para um almoço e o presidente da CNI já disse aos jornalistas nesse almoço que a medida provisória que o Haddad havia enviado para o Congresso, que essa medida provisória estava morta. Então o Haddad ficou sabendo pelo ministro que o Lula disse para ele que a medida provisória estava morta. Além disso, teve um movimento anterior do próprio Haddad de enviar essa medida provisória para o Congresso, né? E sem negociar muito, sem contar, por exemplo, com a articulação, que não está lá essas coisas, mas não contou com a articulação do Palácio do Planalto. Então, parece uma falta de condição de tomar esse rumo, sabe? De falar assim, olha, nós vamos ter aqui, o Haddad vai mandar ali essa medida provisória e ela vai ter o endosso da equipe do governo que vai poder negociar. Isso não aconteceu. Então, eu acho que isso tem demonstrado que o governo não está tendo condição de impor a sua pauta. Nesse agora, parlamentarismo informal que temos. Exatamente, você tem o Congresso bastante empoderado. Agora, o que eu estou percebendo é que que o Haddad simplesmente passou, então houve a desoneração, vocês forçaram aí a barra para ter 17 setores, né, com impostos reduzidos ou com isenção, então agora vocês resolvam o problema dessa conta. Aí, hoje, o que aconteceu? Houve a reunião de líderes, o Pacheco elencou ali uma lista de medidas que ele acha que vai fazer sobrar dinheiro no caixa do governo. O Jacques Wagner saiu dali achando que seria insuficiente. Não, isso aqui não vai resolver aí os 29 bilhões, né, de renúncia. De renúncia. Quando chegou no Ministério da Fazenda para discutir isso, o Haddad disse o seguinte: nós já estamos cuidando de 2025. O que a gente vai fazer aqui na Fazenda, o que a gente vai fazer no Ministério do Planejamento, da equipe econômica que reúne aí essas duas pastas, é só dar um apoio para calcular o impacto que isso vai ter, que esse conjunto de medidas. Agora nós vamos tratar de 2025. Resolver esse problema não é mais comigo, é com o senhor Pacheco. Que coisa. E a bola está quicando. E a bola vai quicando, vai quicando, vai quicando. O Pacheco acha que dá conta de resolver. Mas tem também a dívida dos estados que ele quer negociar, né? Também. Pensando já, inclusive, no governo de Minas Gerais, que ele quer, talvez, tentar a cadeira do Romeu Zema. Então, essa renegociação de dívida para ele é muito interessante.